Amém, amém. Eu estava só agradecendo, né, pelo convite e dizendo que eu amo falar da palavra do Senhor, sou grata a Ele por me conceder, né, oportunidades como essa de falar do seu amor. E eu estava esses dias, né, pedindo para que o Senhor colocasse algo no meu coração, que eu pudesse passar para os irmãos, passar para quem estivesse ouvindo essa palavra. E hoje o Senhor falou comigo, no caminho para cá, o Senhor falou ao meu coração, e eu queria deixar uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 47, Gênesis 47 e versículos 11 e 12, que diz assim, ó: José fez habitar o seu pai e irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e os seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. O Senhor falou ao meu coração, né, no caminho para cá, estava ali louvando a Ele, e o Senhor falando ao meu coração a respeito de obediência, falando ao meu coração a respeito de como o que Ele faz nas nossas vidas quando nós decidimos obedecer. Eu queria deixar claro, né, começando essa mensagem já deixando claro que nós sabemos que a salvação que o Senhor nos deu foi nos dada de graça. Ele nos deu sem que merecêssemos. E nada do que fizermos, vai, vai conseguir. Eu não falo nem pagar, porque para mim é uma palavra muito forte. Nada do que fizermos vai conseguir, pelo menos, demonstrar o quanto somos gratos ao Senhor por essa graça tão maravilhosa que nos alcançou. Mas o Senhor nos pede obediência. O Senhor, Ele nos ensina a obedecer. E eu, meditando um pouquinho na palavra dele, pensando um pouco sobre a história de José, os irmãos já conhecem a história de José, eu acredito que sim. O menino que foi levado, né, vendido pelos seus irmãos, levado como escravo para o Egito, chega na casa de Potifar e consegue, em meio àquilo tudo, crescer na casa de Potifar, mas ainda assim, quando chega lá, passa por injustiça e é mandado novamente para a prisão. E quando ele chega na prisão, lá o Senhor o usa, e José, enfim, chega ao governo do Egito. E sabe, irmãos, esses dias eu estava ouvindo uma palavra, né, uma reportagem a respeito de museus que existem no Egito, e um dos museus mostra os faraós, né? E um dos faraós que está lá, uma estátua de um dos faraós, era justamente o que governou na época em que José, o que era faraó, na época que José era governador do Egito. Irmãos, o que me chamou a atenção foi que esse homem, né, ele, nesse tempo, a história diz que esse faraó, ele, 18 anos do seu decretou para aquele povo que eles fossem totalmente através da vida de José. O que eu quero dizer com isso? O que o Senhor no meu coração? Que a partir do momento que nós decidimos obedecer ao Senhor, as coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. O Senhor me fez também lembrar, né? Esses dias, semana passada, eu estava na igreja em um culto
de domingo, e o Senhor falava grandemente ao meu coração a respeito da história de Noé. E o Senhor falava ao meu coração sobre o que aconteceu com Noé naquela época da construção da arca, um mandado do Senhor. Noé ouve a voz do Senhor e decide obedecer a voz daquele havia. São anos de construção de uma arca, muitas ações, zombações, pessoas ao seu redor dizendo é um louco. E o Senhor colocava isso ao meu coração, sabe, irmãos? Sobre não fazer, sobre não ouvir as críticas ao nosso redor quando se trata de obedecer ao Senhor. Porque quando nós estamos em obediência, não importa o que os outros dizem. Sabe aquelas pessoas que falam, mas é muito certinho, mas é um louco, como é que pode pensar assim? Como é que pode fazer dessa forma? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós só vivemos o extraordinário de Deus. Nós só vivemos a vontade perfeita do Senhor quando nós decidimos obedecer aquilo que o Senhor nos ordena fazer. O Senhor me fez lembrar também de Abraão, sobre não fazermos aquilo que nós sentimos, mas obedecer ao Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor falou grandemente ao meu coração a respeito de quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. Abraão passou uma vida, né, com desejo de ser pai, ele passa uma vida com o seu desejo profundo no coração de ser pai. Abraão houve uma promessa que seria pai de grandes nações. O Senhor fala através fala para Abraão, olha para as estrelas do céu, pode contar as estrelas, a areia do mar, assim será a sua descendência. De repente, depois de muitos anos dessa promessa, Abraão houve uma ordenança do Senhor. Pega o teu filho, o teu Isaque, a tua promessa, e sobe e sacrifica a tua promessa. E eu creio que Abraão, quando sobe, eu creio que aquela caminhada com seu filho deve ter sido a caminhada mais difícil, né? Quem é pai, quem é mãe aqui, pode imaginar aquilo que Abraão, que passava no seu coração, na sua mente, naquele momento de entrega da sua promessa a Deus. O que o Senhor fala ao meu coração através desses atos de obediência desses homens, né? O Senhor fala ao meu coração que através da vida de Abraão é que nós não devemos fazer somente aquilo que sentimos. Muitas vezes nós não estamos sentindo de fazer algo. O que Abraão passa ali naquela trajetória, os irmãos acham que ele subiu sentindo de matar o seu filho, de sacrificar o seu filho. Eu tenho certeza que Abraão não tinha esse sentimento no coração. Eu estou indo feliz, estou indo fazer. Não. Com certeza ele foi com o coração pesado e sem saber realmente o que o Senhor queria para ele. Mas ele decidiu que ia obedecer ao Senhor, mesmo doendo, mesmo seu sentimento sendo terrível naquele momento, mas ele confiava no Senhor. Mais uma vez, mostra que ele é fiel, que ele é maravilhoso, e Abraão vive o sobrenatural de Deus depois desse ato de obediência. O Senhor me fez lembrar de tantos outros homens, de tantos outros personagens, né, que viveu e que nos mostra dentro da palavra de Deus que obedecer, quem obedece vive milagres, quem obedece vive a verdadeira vontade agradável, boa, perfeita do Senhor. O Senhor me fez lembrar de Daniel, e sabe o que o Senhor me fala através da história de Daniel? Quando Daniel decide obedecer ao Senhor, quando Daniel decide que não vai se prostrar, que não vai deixar de ter intimidade com o Senhor por conta de uma ordenança, por conta de uma ordem vinda de outros, ele não ia deixar de fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que era falar com Deus as 3 vezes ao dia. E, sabe, irmãos,
uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração. Nesse último culto de quinta-feira ali na igreja, o Senhor falava ao meu coração a respeito de que intimidade custa tempo. Irmãos, muitas vezes nós queremos ser íntimos do Senhor, mas nós não dedicamos o tempo necessário para ter intimidade com o Senhor. Nós desejamos essa intimidade, nós desejamos, mas nós não sacrificamos. Os estudos, né? Eu estava lendo uma reportagem e falando sobre moedas, e falando sobre as moedas mais caras, mais valiosas, né? E nessa reportagem falava que a moeda mais cara não era o euro, não é o dólar, não é essa a moeda mais preciosa, mais valiosa. Em todo o mundo, a moeda mais valiosa é o tempo. Quando nós dedicamos o nosso tempo àquilo que é de mais valioso ao Senhor, nós construímos esse elo de intimidade com Ele. Então, eu queria dizer isso para os irmãos. Daniel me mostra isso. Além de uma história de obediência, quando nós obedecemos, nós construímos com o Senhor essa intimidade, nós doamos o nosso tempo a Ele, nós mostramos a eles que nós o queremos, nós o amamos, e aí esse elo de intimidade é criado com o nosso Deus. Nós o entregando o que é mais precioso, né, que é o nosso tempo. E o Senhor me fez lembrar, quando eu lembrei de Daniel, veio à minha mente, ao meu coração, a passagem também no livro de Sadraque, Mesaque e Abednego, falando que nós decidimos obedecer ao Senhor. Quando nós decidimos, nos proporciona coisas sobrenaturais. E, além disso, as nossas vidas, ela é usada da forma que o Senhor deseja, que é sobre ganhar vidas ao Senhor. A palavra do Senhor também nos mostra, no livro de Daniel, que o faraó, né, naquela época, o rei daquela época, Nabucodonosor, a Bíblia fala que ele diz, tanto ele assina decretos, tanto quanto quando viu Daniel e quando viu Sadraque, Mesaque e Abednego, o que o Senhor fez ali através da vida dele, as coisas sobrenaturais que aconteceram, a palavra do Senhor fala que ele assinou decretos que não adorariam, daquele lugar não era permitido adorar outros deuses que não fosse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Senhor colocou isso ao meu coração, sabe, irmãos, que quando nós oremos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, porque eu não imagino que tenha sido fácil a decisão daqueles homens também. Talvez ele olhou aquela imagem de escultura e todos ao seu redor se ajoelhando e se prostrando ante aquela imagem, ali estava custando a sua vida. Muitas vezes nós como cristãos, e o Senhor me pegou muito nessa palavra, muitas vezes nós como cristãos olhamos situações e nós damos desculpas, sabe? Mas o Senhor vai me entender, porque eu sou ser humano. Mas o Senhor vai me entender porque eu sou falho. Mas o Senhor vai me entender porque eu sou... Ele sabe como é meu coração, como é minha mente. Talvez Sadraque, Mesaque e Abednego, se pensasse dessa forma, quando todos se prostraram diante daquela imagem, eles não iriam ter vivido o sobrenatural de Deus, porque a palavra do Senhor fala que aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais. A palavra do Senhor fala que quando foram lançar aqueles 3 homens dentro daquela fornalha, até as cordas que os amarravam foram queimadas naquele momento. E a palavra do Senhor também fala que aqueles homens, quando foram lançados naquela cova, naquela fornalha, a palavra do Senhor nos diz que quando foram lá olhar para ver se eles haviam morrido, eles disseram, não, nós não lançamos só 3 aí dentro dessa fornalha? Eu vejo 4, e um deles tem o semblante, que parece o semblante do Filho de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, nós vivemos o sobrenatural de Deus, quando decidimos obedecer e sermos fiéis a Ele. Porque Ele nos deu a salvação, a graça, mas Ele nos ensina a ter uma vida em santidade, uma vida
completamente diferente, na contramão do que esse mundo tem. E muitas vezes nós olhamos para a vida dos nossos irmãos, vemos ele prosperando, vivendo em bênção, muitas vezes conquistando coisas que nós desejamos, levando e ganhando almas, pregando, fazendo, mas nós não queremos pagar aquele preço que aquele irmão está pagando. Nós queremos viver aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele, mas não queremos andar em obediência. Não queremos sacrificar o nosso Isaac. Não queremos levar o nosso Isaac até o altar e entregar ao Senhor. Muitas vezes, na primeira crítica, na primeira zombaria, nós desistimos. Mas a Bíblia nos mostra a história desses homens que não desistiram, que não pararam, que decidiram obedecer ao Senhor. A Bíblia fala de Noé. A Bíblia diz que Noé ouviu zombarias. A Bíblia diz que foram anos construindo aquela arca. E a Bíblia também nos fala que ao findar daquela construção, eu consigo, sabe, irmãos, eu consigo imaginar aquele homem terminando aquela arca, o Senhor, de repente, vindo de encontro àquela arca de 2 em 2 animais. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. É você obedecer ao Senhor e, de repente, alcançar essas maravilhas do Senhor. Eu imagino Noé olhando aquilo tudo, vendo o que o Senhor estava fazendo. De repente, começa a chover. De repente, as águas começam a se levantar. E, de repente, Noé vê tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele e a casa dele estava salva. Aí o Senhor me fez pensar na história de José, sabe, irmãos? Porque aquele menino que foi levado da casa do seu pai, que foi jogado dentro de um poço, que depois foi pego e vendido como escravo, vendido para mercadores, vendido como escravo, sendo dentro da casa de Potifar, foi traído, né? Foi caluniado, e ele permanecendo firme no Senhor, ele permanecendo obediente ao seu propósito, ao seu chamado, ao seu Deus. E de repente, o Senhor o leva a um lugar onde ele nunca imaginaria. Talvez quando ele saiu da casa do seu pai, que tudo aquilo aconteceu, ele não pudesse imaginar que um dia o Senhor usaria para salvar a sua casa, para salvar o seu pai, para salvar os seus irmãos. E sabe, irmãos, o que eu acho lindo na história de José, e por que eu li esse trechinho? Porque aqui o Senhor me mostra que através da obediência de José, através da vida de José, gerações foram abençoadas. Irmãos, a história conta que enquanto José foi lembrado, o seu povo era abençoado, era honrado, né? A Bíblia fala que o seu pai recebeu as melhores terras. Então eu quero dizer isso para os irmãos. O Senhor é tão maravilhoso, que quando permanecemos na obediência, quando nós permanecemos na sua vontade, gerações são abençoadas. Eu quero dizer isso para os irmãos, e eu já recebo, em nome de Jesus, que através das nossas vidas, através das nossas escolhas, maldições vão ser quebradas, gerações serão abençoadas. Irmãos, pense nisso. Pense que o Senhor, através da sua vida, através das suas decisões, sua entrega ao Senhor, dará alimento às gerações. Dará alimento às gerações. A palavra do Senhor diz que Abraão, ele era muito abençoado. A palavra do Senhor diz que Abraão era próspero. Mas a palavra do Senhor diz também que Abraão era bênção por onde ele passava. Diz: ei, Abraão, sê tu bênção. Isso quer dizer que Abraão era abençoador, irmãos. Que Abraão, por onde passava, ele abençoava pessoas. Através da vida de Abraão, todos aqueles que moravam perto dele podiam ver através da vida dele a grandeza do Senhor e era abençoado. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. É isso que o Senhor colocou em meu coração.
obediência ao Senhor, sabe? Quebra de maldições através da sua vida. Bênçãos do Senhor chegando para a sua vida, para as nossas vidas, através das nossas escolhas. Viver o sobrenatural do Senhor, viver através, viemos para as nossas vidas. Nós devemos ser como flechas que estão sendo lançadas para o alvo. É isso que eu quero dizer para os irmãos, que nesse tempo onde o mundo está dizendo para que façamos coisas que desagradam, coisas que vai contra o que a palavra do Senhor fala, por mínimas que seja, né? Porque muitas vezes nós achamos que besteiras, sabe, irmãos, como ser desonesto em alguma coisa, furar uma fila. Não, nós somos cristãos, acima de tudo. Nós obedecemos, nós somos imitadores de Cristo. Levamos esse nome, sabe, tão precioso. Por onde nós passamos, nós somos observados. Por onde nós passamos, pessoas estão olhando para nós. E através da nossa vida, pessoas vão se render ao Senhor. Dizer verdadeiramente, aquele ali é um servo de Deus. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Através das nossas vidas, o Senhor fará coisas grandes, sabe? Coisas imensuráveis. Mas nós precisamos seguir firme, fazendo e tomando decisões que vai nos levar a lugares altos. José, através daquilo que ele aprendeu, da fé que ele tinha no seu Deus, através da sua obediência ao Senhor, ele viveu coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. O Senhor usou de forma inteligente para conquistar, o Senhor usou de forma sobrenatural para abençoar e para ser abençoado. Então, coloque isso em seu coração. Foi isso que o Senhor colocou ao meu coração. Eu queria deixar uma passagem para os irmãos no livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 2. É bem conhecido, mas eu queria deixar essa passagem para os irmãos, que diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós possamos ir subindo esses níveis, porque nós já vivemos a boa, a agradável, mas que nós venhamos viver a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor fale melhor aos seus corações. Mais uma vez eu queria agradecer por esse momento tão especial de falar, de ouvir o Senhor falando conosco também através dos louvores, através da palavra, mas de me permitir mais uma vez falar do amor dele, e que os irmãos guardem essas palavras nos seus corações e leve para as suas vidas, irmãos. Em nome de Jesus, procure viver a vida que o Senhor nos ensina através da palavra dele todos os dias. Eu sei que muitas vezes dói um pouco ouvir o que o Senhor quer nos falar, mas é sempre maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é a luz dos nossos caminhos. Eu sei que os irmãos já sabem disso. Eu sei que os irmãos procuram viver em obediência ao Senhor, mas que o Senhor todos os dias nos santifique, nos purifique, nos ensine, que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos mostre. Senhor, a minha oração tem sido essa. Senhor, que eu tenha um coração igual ao teu, que o meu coração seja todos os dias igual ao teu. Não retire de mim, ó Senhor, o teu Espírito Santo, assim como Davi falou. É um dos versículos, né, dos salmos que eu mais amo. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Davi ali estava dizendo para o Senhor: eu posso viver sem qualquer coisa, mas sem o teu Espírito Santo eu não consigo viver, Senhor. Sem a tua presença eu não sei viver. Que os irmãos coloquem isso em seus corações. Eu sei que os irmãos têm esse sentimento também, mas que o Senhor venha
todos os dias arder ainda mais em seus corações. Que a gente venha todos os dias orar dessa forma: Senhor, eu não consigo viver sem a tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo e que eu possa verdadeiramente viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigada, irmãos, por tudo. Deus abençoe.